inflamações no corpo da cidade que está anestesiado. O meio urbano se torna um dos elementos da obra. Que nem andar de skate. Caminhar em São Paulo. Criar uma fissura mesmo no fluxo da cidade. Ligado a esses trabalhos que escapam dessa ideia do lugar demarcado, institucionalizado. Brasil Visual. Está hoje no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, para conversar com Ronald Duarte sobre intervenção urbana. Se chama intervenção urbana ações efêmeras no espaço urbano. Uma forma de trabalhar, uma forma de se comunicar com essa urbe, com essa cidade, tentando trazer esse diálogo que proporcionou a construção da cidade em pauta. Uma mudança na cidade e uma mudança no pensamento do morador, do cidadão com a própria cidade. Ultrapassar todos esses limites geográficos e limites sociais, e limites políticos e limites espaciais que a cidade, que o urbano oferece, né? A rua pede para você fazer alguma coisa que esteja ali ou que ela tem que significar de novo. Você ressignifica as coisas. Chega de papo e vamos para a rua. E eu acho que a arte transbordou do âmbito especializado de seus meios, de suas mídias, a pintura, o desenho, os seus materiais, para o âmbito da vida, entendida num sentido muito amplo. Eu já estava sendo convidada para essa exposição de cerâmica, uma exposição com quem faz cerâmica. E eu já vinha com a história de rua, de performance, de situação, sabe, pública, que aquela sala de cerâmica era meio estranha para mim. A gente levou lá para dentro do museu o muro, que é justamente um paredão que foi feito na Mário Melo para construir apartamentos para mortos. Você passa pela calçada, você passa do lado de um monte de gente morta se decompondo aqui ao teu lado. Um muro recheado de mortos. Então, a obra se chamou Atrás do Muro. Foi quando apareceu de novo a mulher. Ela, na sua posição de morta, né? Morta, viva, viva, morta, ela voltou à tona para dar mais força ao que eu queria falar. Eu decidi que ela ia ter uma relva, certo? Ela ia ser viva através da planta. O próximo passo seria queimá-la. E a pele orgânica, a pele cerâmica, com fogo, um queima, perpetua e o outro destrói. A mulher passou pelo rio, pela cidade e vai ser queimada. Então a gente fez esse cortejo, esse ritual de passagem. Quando você faz uma intervenção no edifício, por exemplo, você está chamando a atenção para uma coisa que os passantes, as pessoas que estão ali, perceberam, mas não acordaram para aquilo. Então, Marcelo, como é que a arte pode se relacionar com os espaços urbanos? Viver o espaço público em São Paulo é uma guerra, assim, porque você não tem calçada, você não tem transporte público decente, a gente quebra um pouco essa rotina. Eu acho que você cria uma nova visão sobre o espaço público. E a intervenção veio nesse viés do grafite, porque se para mim já não tinha muita dificuldade em fazer essa parada, que as pessoas reconheciam como ilegal, sei lá, chegar
e trocar a calçada de São Paulo, que eu tenho um trabalho chamado In Out, em que eu troco a calçada de São Paulo. Então, essa parada eu fiz em frente à delegacia. E não entende, não sabe se você está consertando, se você está quebrando, se você está roubando, porque a pessoa não identifica que ação é essa. O vandalismo está dentro do conceito ali. Acho que não tem sentido nenhum ele pedir autorização para fazer isso. Eu não trabalho com autorização, assim. E o que eu faço é ganhar tempo. Eu tinha essa ideia desse corpo já, que faz um percurso diferente daquele que habitualmente a gente está fazendo quando está no espaço urbano. E tinha um desse corpo que pedia atravessar essas 2 janelas por fora de um prédio. Era uma necessidade minha de ser esse ponto que costura um prédio e se torna uma coisa absurda. Esse olhar contemplativo, que é um olhar já preparado de quem entra no museu, eu queria que ele fosse um pouco mexido. Então a situação que eu tinha era essa, de rasgar esse museu e dizer que vou emoldurar, e o que eu emolduro é um pedaço que está lá fora. Não ia conseguir um espaço urbano que queria, nem estava a fim de trazer um vídeo para dentro apenas. Então eu disse, não, eu quero usar a própria ideia da espacialidade e saber se é possível quebrar essa parede. É difícil, às vezes, você convencer os gestores, né, entre aspas, que estão acostumados com um modelo restrito de expressão. Mas eu acho que aí a intervenção tem um papel fundamental, né, de transgredir a instituição também. Eu vou chegar e pedir autorização para falar, não, deixa eu botar uns foguinhos aqui nos ônibus, nas placas de ônibus. Na verdade, essa autorização quem me dá sou eu mesmo, é a minha vontade, entendeu? E a minha vontade é de assinalar uma coisa que está acontecendo. Eu fiz a primeira vez porque tinham tacado fogo no 410. Aí, na mesma hora, eu falei, cara, a gente tem que sinalizar isso. Então, eu comecei a botar os ônibus incendiados, que era um adesivinho de 10 centímetros. Eu não tenho envolvimento com crime, o crime envolve a gente. Eu cresci na Tijuca, se você escuta um tiro, você já está envolvido pelo crime. Então a gente tem que ensinar as pessoas a lidarem com o que a gente está propondo, que não é fácil, é novo, entendeu? Se eu falar para alguém que, não, meu trabalho é carregar 3 toneladas de sal grosso e botar ali numa praia que não existe mais, vai ter um bando de gente que vai falar, isso não é arte. De gasolina, pedaços de dinossauro. Aqui da beirada pra perceber o abalo que vem do fundo, o parque de fim do mundo. Aqui da beirada pra perceber a onda. Eu falo de memória, eu acho que algum, sei lá, um fã da vida, que a gente foi pedir para fazer ele na Glória, falaram que o sal ia desgastar a pedra. Desse que está aqui atrás é a praia da Lapa. Penso nessa relação do mar e da cidade do Rio há muito tempo. É a memória do mar, onde o mar esteve e não está mais. O mar passou de noite aqui enquanto todo mundo estava dormindo e quando foi embora estava só sal grosso, entendeu? E o que é a cidade em meio a isso tudo? Como a arte se coloca em meio a essas guerras intestinas de uma cidade? Essa cidade que está aí, o que é opressiva, a gente interfere porque a gente se debate, a gente fica puto, não, eu não aguento mais, eu tenho que me brigar com isso aí, eu tenho que dizer, não é por aí. Que se nosso país ainda não é o paraíso que desejávamos, Deus nos livre de vir a ser o inferno. Somente uma cidade como o Rio de Janeiro, como uma cidade como São Paulo, uma cidade como as cidades brasileiras. É o que eu costumo chamar de cidades medusa, são as cidades da morte também, que nos olha cotidianamente com os olhos da morte.
e ao mesmo tempo se reinventa. O que significa isso? O que significa reinventar a cidade? Mantenha viva dentro de você a chama de amor ao Brasil. Os trabalhos do Ronald têm essa relação, que é algo entre a fúria e a festa. Então o Fogo Cruzado, o Mar de Amor, eles são verdadeiras reações viscerais de não dormir com a metralhadora cantando. Do Fogo Cruzado pro Mar de Amor. Eu pensava, vou rodinha, vou botar o mar inteiro vermelho pro carioca ver o tamanho da violência que ele vive. Todo mundo agora, aqui, ó. Pra lá, vai correndo pra lá e vambora. Vambora, todo mundo vai tomar, vai entrando logo, vai soltando, vambora. Tu vê o céu, a minha casa é o Boré. Você vê outro irmão e o meu quintal é o alemão. Mas tua barra é da Tijuca, mas a minha é mais pesada. O que tu vê da tua varanda, eu vejo da minha sacada. Rocinha, pavãozinho, fogueteiro e vidigal. E do gargalo da garrafa, eu vejo todo o litoral. Mangueira já cantaram, seu cenário é uma beleza. Tem muita natureza. Mas quem não conhece a favela pensa que só tem feiura. Mas é só se aproximar e encontra muita formosura. E você sobe em qualquer canto e logo enxerga o visual. Por isso vem cantar comigo o rap do cartão postal. Eu digo que visual. Cartão postal. Eu digo que visual. E eu chamei de Mar de Amor como uma espécie de provocação ou de necessidade. Porque já que tem tanta violência, precisa-se de algum amor, por favor. Peço licença pra começar, quem tem todas as línguas pra conversar. Numa perna só o mundo ele roda e coloca as coisas pra copular. Na encruzilhada ele chega aqui, agora ele está. Quem é que abre os caminhos? Exu Elebara. Brasil Exu Elebara. Visual. Tá hoje aqui na Floresta da Tijuca, pulmão do Rio de Janeiro, para acompanhar de perto o encontro para a realização de algumas intervenções urbanas. Você pode estar achando estranho intervenção urbana na floresta, mas é isso mesmo, que é uma floresta urbana que já sofreu muitas intervenções. Isso aqui era tudo cafezal. Foram anos de desmatamento intenso, o que acabou afetando o abastecimento de água da cidade. Só sei que Pedro II percebeu que a cidade precisava garantir seu abastecimento. De lá para cá, muitas águas rolaram, a floresta se tornou o coração do Rio, e hoje o Brasil Visual está aqui para conversar com alguns artistas sobre a intervenção urbana. A gente oferece ao orixá o que a gente tem de melhor. E eles estão oferecendo aqui para a natureza o que eles têm de melhor. Afonso, o que você preparou aqui para essa tua intervenção aqui? Engraçado que o Aderbal entrou no ateliê outro dia, viu esse trabalho, contou o número de fendas que tem, né? E falou, ué, é um trabalho de Ansan. Quer dizer, eu não fiz pensando nisso, né? Mas o universo está tão dentro das coisas que algumas coincidências acontecem assim. Há muitos anos eu venho trabalhando com essas aproximações com a cultura de raiz africana, candomblé. A arte contemporânea te provoca e diz, e aí? Sabe, o que você acha disso? O que pensa disso? Essa ideia de que a árvore está exalando, né? Está cheia de feridas, na verdade, né? Pela colocação de velas e aí que vai aquecendo o tronco e vai abrindo espaços entre o tronco e as raízes. E integrem, então, o vegetal com o animal e ao mesmo tempo sugere um ninho também, né? Um aconchego. E Rodrigo Braga não faz necessariamente intervenção urbana, mas ele
registram as intervenções ambientais dele, né? Tem algum diálogo, não necessariamente com o urbano, mas com o ambiente, né? E aqui, é legal? Isso aqui é pina, o mar aqui, tá a poucos metros daqui. Paulo Paz, que faz meio como Rodrigo, é uma intervenção mais ambiental. Em Recife mesmo ele colocou até no espaço urbano aquelas estruturas dele. Na passagem dos anos 50 para os anos 60, que os precedentes vieram com a experiência dos neoconcretos. Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, várias coisas aconteceram nesse período. O que é interessante é pensar esse fenômeno em que os artistas do Brasil inteiro foram às ruas da cidade, que foi no final dos 90 e no início do milênio. Eles colocaram as periferias em contato. Grupo Urucum, no Macapá, Grupo Laranjas, no Rio Grande do Sul, Atrocidades Maravilhosas no Rio, no Jari, Graziela Kunsch, Lorival Cuquinha, em Recife. Ele pendura um varal, uma imagem muito potente. Outro trabalho interessante dele é o mapa do ácaro. Uma topografia, uma geografia de por onde o ácaro anda, né, no corpo da gente. E eram 11 mil fotografias microscópicas que eu tirei da minha namorada na época. A área de meio centímetro quadrado, e a gente ia fotografando o corpo dela inteiro. Depois fiz esse quebra-cabeça. Rio Capibaribe, onde você pode andar em cima, acessar tanto por uma tirolesa como ir de barco. O que é interessante é que isso vem de uma prática artística, que é a prática da musa no ateliê. Você ia desde o mais íntimo, que era a minha relação com ela, ali, bem privada, até uma extrapolação para o público. A imagem do trabalho é essa, é uma inversão da paisagem na urbis, né? Criar um desvio no curso do rio, no curso tradicional, no curso normal, no curso naturalizado do rio. O trabalho chama-se Manta de Rio, ele aconteceu na Semana do Spa de 2006. Estamos aqui, Maurício Silva, Zé Paulo e Maurício Castro, uns idealizadores do SPA, que é uma referência quando se trata de ações de rua, intervenção urbana. Então, primeiro de tudo, quero saber o que é essa sigla, SPA. Ela era um nome meio nonsense de fantasia que a gente fez, que realmente não sei por que a gente fez isso. É porque SPA também tem a ver com aquele lugar que você, né, vai para... Né? Eu sempre pensei que era isso. Você vai se sentir bem, fazer uns exercícios para ficar bem em forma. Ele foi composto por artistas e não por técnicos da Secretaria de Cultura. Quando você está dentro de um órgão público, né, sempre existe uma tendência fortíssima de engessamento. O nosso papel na coordenação do SPA era de gerar uma ambiência de liberdade. Uma técnica muito usada é o não perguntar. Né? Assim, tipo, se você perguntar se pode fazer isso, o cara vai dizer não pode, né? Se você não perguntar... Semana de arte visual que é aqui. Seja bem-vindo ao SPA. Esse caráter de intervenção urbana, ele não foi colocado pela direção do SPA, ele foi colocado quando se abriu esse espaço. Os projetos que vieram a se inscrever é que tinham essa característica. Trouxe muita gente, a gente convidou muitas pessoas, a gente fez com que as pessoas viessem até Recife, conhecessem os artistas. Estou aqui ministrando uma oficina no SPA. Pois é, passaram muitos artistas por lá, né? Você lembra? Muita, não. Pode citar alguns? A lista é enorme, assim. Uma das pessoas mais assim, emblemáticas e importantes que teve foi você, né? O dinheiro é um objeto literal do desejo, atualmente falando, e o tempo mais ainda. Uma
Aberto Brasília foi uma experiência fantástica, uma discussão do poder de dentro dos espaços de poder. Eram 22 artistas nacionais e internacionais. E essa obra do Voltaire tem um grau de subjetividade extremo. Uma pintura motorizada que fica sem rumo, andando na esplanada, um díptico. Estou tratando da cor sem tratar da questão pictórica. Aqui em João Pessoa tem uma lagoa, bem no centro da cidade. É o ponto central onde todo mundo desembarca, principalmente quem vem dos bairros periféricos. Cada artista seria convidado para exprimir num outdoor, quer dizer, 9 por 3 metros, uma das passagens da Via Sacra. Passou a se chamar Artidó por causa de já ter sido usada essa palavra por Paulo Brusque e Daniel Santiago em Recife, na Mostra Internacional de Artidó. Um tema muito polêmico, falar de religiosidade, falar de Cristo num país muito católico, com ainda muito ranço. A primeira questão dela foi um artista que pintou um Cristo andrógeno. Tentaram rasgar o outdoor porque tinha um Cristo com os dois sexos, né? E o artista dizia que Cristo era um símbolo, não era nem homem nem mulher, era um símbolo. As pessoas esperavam uma mostra comportada, as cenas clássicas do Renascimento, com relação a Cristo. Era um momento onde o Comando Vermelho era muito famoso no Rio de Janeiro e comentou-se sobre o meu trabalho, que era um trabalho que falava da violência no Rio. Falou-se também de religião afro-brasileira, que aquilo era um insulto à Igreja Católica. A minha ideia era ir lá em cima na estátua do Cristo, levar gelatina de refletor de teatro vermelha para aplicar em cima dos refletores que já iluminavam a estátua e mudar a cor da iluminação. E hoje em dia, e no jornal, que o padre que cuida dela, ele tem um aplicativo no iPhone dele, ele muda a iluminação do iPhone. A intenção era essa, era convidar o cidadão a usar a cidade de uma maneira mais livre. Teve uma outra do Alexandre Vogler, que ele colocou um símbolo do Exu no morro, lá em Nova Iguaçu, gigante, feito com cal. Acabaram desmanchando o tridente e plantaram coroa de Cristo no lugar. Teve uma repercussão violenta a ponto de, para poder apagar o incêndio, houve um culto ecumênico para poder exorcizar o tridente. E o tridente, na verdade, é um signo que atravessa várias culturas, em cada cultura ele tem um sentido diferente. Aqui ficou associado ao Exu, mas o sentido de mal não existe, porque não existe esse maniqueísmo dentro das religiões afro-brasileiras. É só para indicar o tipo de intolerância que estamos vivendo. Você tem uma relação com o candomblé. Em alguns trabalhos seus isso se manifesta. Por exemplo, o Nimbo Oxalá. Eu penso que a relação direta é com a história da saúde da minha mulher. Eu queria agradecer muito ao Oxalá por ela ter vivido, porque eu sou apaixonado por ela, todo mundo sabe, né? E eu acredito que seja uma oração. Agora, só que algumas vezes foi, em vez de ser em terra, foi no mar. Na água, o mais mágico da história foi Mãe Beata que deu o nome, que jogando o buzo. Ela falou assim, a fumaça não vai subir. Posso dar um nome? Deixa eu dar um nome do trabalho. Eu falei que ela Arababara e Jaú, escreve aí. Aí escrevi. Aí eu falei, mãe, mas o que significa isso? Ela, é o corpo de Oxalá sobre o corpo de Iemanjá. Olha só. Ela parou e parecia que não tinha vento. Ficou aquela fumaça um tempão, escondeu o barquinho inteiro. Aí depois ela foi dissolvendo assim, ó, dos lados, igual a Mãe Beata falou. O Oxalá, cara, na verdade é uma ligação entre o céu e a terra, né? Aquela coisa da fumaça mesmo que comunica. E que cada lugar acontece de uma maneira diferente.